No final a gente vai adorar o Senhor novamente, continuar, nessa atmosfera da presença de Deus. A gente tem falado nas terças-feiras sobre os nomes de Deus, A gente tem falado que o Senhor, ao longo da Bíblia, se apresentou como Yahvé, e aí sempre tinha uma outra palavra do lado. Ele falava: eu sou Yahvé Rafá, Senhor que cura; Yahvé Tzidkenu, Senhor justiça; e Yahvé Shalom, Senhor é nossa paz. O mesmo Deus, não são vários nomes diferentes, é o mesmo Deus que na hora da necessidade Ele falava que Ele é o Senhor que te cura, Ele é Yahvé Rafá. Na semana passada a gente teve testemunhos sobre justiça, Pessoas que experimentaram da justiça de Deus, que tinham situações judiciais para serem resolvidas, e o Senhor se não me engano, na terça-feira à noite a gente orou, na quarta de manhã a pessoa teve uma resposta na justiça, não foi isso, apóstolo? E Deus fazendo justiça, e Deus promovendo justiça à causa de uma pessoa. Então, quando a gente faz uma proclamação aqui na terça-feira, eu acredito que a palavra é liberada e ela é acompanhada de fé para aqueles que estão ouvindo, e ela vai funcionar na sua vida. Essa semana, os 7 nomes de Deus está aqui na tela. Nós vamos falar sobre Jeová Chamar, Yahvé Chamar. O Senhor está ali. Queria que você abrisse comigo no texto bíblico onde faz essa referência, Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. O livro do profeta Ezequiel é um livro das visões de Deus. É um profeta muito, como é que eu posso dizer, espiritual. Todos são, mas o livro dele ele não conta muitos acontecimentos físicos. É quase como se ele estivesse praticamente contando visões o tempo inteiro. Ele está no exílio da Babilônia, profeta Ezequiel, vai para lá, no Antigo Testamento. Ele está no exílio da Babilônia, lá nas margens do rio Quebar, e ali, naquele lugar, no exílio, ele vê o templo em Jerusalém, ele vê as pessoas que ainda estão em Jerusalém no mesmo tempo que ele. Então, às vezes você fica com dúvida sobre a geografia de Ezequiel. Onde que Ezequiel está, afinal? Está na Babilônia ou ele está em Jerusalém? Ele está na Babilônia, só que, como ele é um homem espiritual, ele via coisas em Deus, O tempo todo ele dizia: eu tive uma visão de Deus. Em uma visão de Deus eu vi. E numa dessas visões, no final ali do livro, trazendo consolo, trazendo esperança para o coração das pessoas. No último versículo desse livro, Ezequiel 48, 35, se puder botar na tela para mim. É o último versículo, ele está vendo ali o templo, reconstruído, reformado, a glória do Senhor restaurando Jerusalém, e aí ele traz uma palavra de consolo. Ele diz assim: a distância total, são as várias medidas, ele vai medindo ali aquele templo, tem alguns longos capítulos ali, ele falando do tamanho. A distância total ao redor será de 18 mil côvados. Daquele momento em diante, o nome da cidade será... O Senhor está ali. É a primeira referência desse nome de Deus, Yahvé, ou Jeová Chamar. Está em Ezequiel 48, 35. Ele está consolando o povo. Olha, vocês viram uma cidade em ruínas, vocês viram um templo em ruínas, vocês viram destruição, vocês viram exílio, vocês viram morte, mas essa cidade vai receber um nome, que é o Senhor está ali. É um consolo para um povo que foi ferido. Somente a presença de Deus pode curar as feridas. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me falava sobre ferida. Eu tenho um testemunho para contar. Domingo de manhã eu derramei água quente na minha barriga. Estava fazendo café e ficou uma ferida. Doeu, irmãos. Queimadura. Eu não sabia que água fervendo, Gorete, queimava tanto. Dói muito. Doeu por 8 horas, de 9 às 5 da tarde. E você tenta fazer tudo para passar e não passa. Botei ali gelo, num pano úmido e fiquei ali. Foi aí que eu consegui dormir. Quando eu tirava, o negócio parecia que esquentava de novo. Parecia que a água ainda estava lá, queimando. E ficou uma ferida.
E pregador é assim, né? Quando a gente tem uma experiência, vem uma palavra. A minha esposa cuidou de mim, passou pomada, e o Senhor falava comigo sobre o cuidado certo para curar a ferida. Porque se você fizer o cuidado errado, pode infeccionar, pode agravar, pode piorar. O povo de Israel tinha uma ferida, que foi o exílio da Babilônia. Para você entender, eles viviam lá na cidade, no seu povo, na sua nação, tinham um rei, e de repente vem a Babilônia e leva os nobres, leva o rei, cega o rei, acaba com aquela nação, deixa alguns poucos pobres na cidade, passando fome, morrendo de doença. Eles viram aquela nação ser saqueada, o seu templo destruído, o seu ouro roubado. Eles viram a beleza daquela nação ser destruída. Então havia uma ferida. Somente a presença de Deus pode curar feridas. Enquanto eu preparava essa palavra, algo que eu senti de compartilhar com vocês é que, às vezes, nós queremos disfarçar a ferida. Essa é uma geração que vive muita ansiedade, muita agitação, muita distração no celular. E quem sabe você não reparou que na verdade você está machucado, você está ferido, uma ferida mal resolvida. Você não está dando o tratamento adequado, porque você tem que lançar as suas preocupações, os seus cuidados, as suas dores, lançar sobre o Senhor, correr para a presença de Deus. Para isso Ele tem um nome para você: eu sou Yahvé Shammah. O Senhor está aqui. Aqui é a presença de Deus no meio da igreja, é a presença de Deus que você carrega. E o que você tem que fazer não é lançar suas dores sobre pessoas, não é lançar suas dores sobre o trabalho. Muita gente se lançando sobre o trabalho. Eu mesmo, quantas vezes me vi me distraindo das dores no trabalho. Trabalho, ocupação, porque não quer parar para pensar no luto, na dor, na perda, na ferida. Mas tem uma resposta, tem uma pomada certa. É a presença de Deus. Tudo que o homem precisa é da presença de Deus. A coisa mais importante que eu e você não podemos perder na nossa vida é a presença de Deus. A comunhão com Deus. Adão andava com Deus no Éden. Quando a gente pensa no jardim do Éden, a gente pensa o quê? Que o homem foi criado no paraíso de Deus, ali tinha ouro, pedras preciosas, ali tinha riqueza, tinha tudo quanto é tipo de fruta, tinha tudo que o homem precisasse, a água pura, o oxigênio puro. Era a perfeição. Deus criou o homem num cenário de domínio. O homem era governante desse mundo. Então a gente pensa que o que o homem perdeu, ele perdeu o Éden, ele perdeu a árvore da vida, ele perdeu que ele vivia, né? Não morreria, ele viveria eternamente. O que mais o homem perdeu? A coisa mais importante que o homem perdeu foi a presença de Deus. Às vezes a gente está muito focado no Éden, né? No que o homem tinha no Éden. Ele tinha prosperidade, ele perdeu a prosperidade. Ele tinha um casamento harmonioso, e ele perdeu o casamento harmonioso, porque já começou a brigar com a mulher logo depois da queda. Ele tinha muitas coisas boas, mas essas coisas boas não substituem a presença de Deus. O mais importante era que Adão tinha uma comunhão com Deus, a vida de Deus estava nele. Você sabe que tem uma palavra no hebraico, né? Que é o espírito, que é ruá, que pode ser traduzido como vento, sopro, hálito, furacão. É uma palavra no hebraico que pode ser traduzido como muita coisa. Sopro, né? É espírito. Então, algumas pessoas entendem assim, eu entendo também, quando Deus cria o homem do pó da terra e sopra sobre ele, é como se o espírito do homem nascesse, o sopro de Deus, uma continuação do espírito de Deus. E logo, sem o espírito de Deus, ele não pode viver, ele está morto. O homem sem Deus é um homem morto, é um morto vivo, é alguém que anda sem perspectiva. A coisa mais importante que havia no Éden não era o Éden,
Era a presença de Deus, era a comunhão com Deus, era o que ele tinha. E uma vez que você foi remido, e Cristo te salvou, o que você tem de mais importante? Que é restituído a você o direito, o acesso à presença de Deus, num nível individual, em primeiro lugar. É para Ele que você vai levar suas dores, suas feridas, o que está te incomodando. É no colo dele que você vai chorar. É lançando sobre Ele toda a ansiedade. Quantas vezes, né? A gente quer lançar sobre a comida a nossa ansiedade. Quantas vezes eu tenho vontade de tomar um café quente, vou tomar aqui um cappuccino, eu estou muito estressado, preciso, né? E aí as pessoas às vezes lançam sobre coisas que não resolvem o problema. Prazeres, vícios, coisas que fazem mal para o corpo, quando na verdade o que pode resolver é lançar sobre Ele. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A presença dEle é o que importa. Eu percebo muitas pessoas muito machucadas emocionalmente. E a gente precisa redescobrir a presença manifesta de Deus para curar, para tratar essas feridas. É só Ele que nos basta. É para Ele que a gente tem que correr. Deus promete estar com a gente no vale. Para a gente ganhar tempo, eu vou colocar os textos na tela e você lê comigo. Salmo 23, versículo 4. Salmo 23 promete que Ele estaria com a gente no vale, não é só nos lugares bons, nos lugares confortáveis. O salmista diz, mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me confortam, me consolam. No vale da sombra de morte, no vale de densas trevas, como diz essa versão, ali o Senhor está comigo. Provavelmente Davi aqui, trazendo a sua experiência de pastor de ovelhas, ele estava pensando, se ele cuidava das ovelhas e levava as ovelhas para um pasto verde, levava as ovelhas para uma água tranquila, ele também sabia que nós precisávamos de águas tranquilas. A maior inquietação que uma pessoa pode ter, e quem sabe seja essa a sua realidade, se eu estou falando aqui, pode ser que você se identifique com alguma coisa. A maior inquietação é você tentar ouvir Deus e não conseguir. É orar e ter a sensação que o Senhor não está aqui. E ao invés de chamar, eu estou ouvindo lá que o Senhor está aqui, mas eu estou falando e parece que eu não sou ouvido. Eu clamo e eu não tenho resposta. Eu clamo e não tenho resposta. Você precisa acreditar que Ele está falando com você. Ele continua falando. Só que às vezes, se você olha para um lago, pensa nas águas, né, de uma lagoa, onde as ovelhas vão beber. Se alguém jogar uma pedra ali, aquela água fica agitada. E você não consegue ver nada, você só vê a água balançando. Mas quando a água está tranquila, aí é um espelho. Aí você consegue ver seu rosto, você consegue ver suas imperfeições, você consegue ver o pastor ali refletido. Então o Senhor, Ele nos leva para águas tranquilas. Não é que Deus deixou de falar, Ele continua falando, mas as águas é que estão agitadas. Então às vezes na hora da turbulência você não consegue ouvir Deus. Você precisa aquietar a tua alma. Fecha seus olhos um minuto. Toda inquietação, nós decidimos em Deus permanecer firmes e receber o refrigério do nosso pastor. O nosso pastor nos leva a águas tranquilas. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ah, Senhor, porque o Senhor tem um refrigério para mim. Então ninguém, eu declaro em nome de Jesus, ninguém aqui vai pensar que Deus não fala mais com ele. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor está falando. E o Senhor continua falando. Sua presença é um auxílio para nós. Salmo 46. Bota para mim na tela. Salmo 46. Aleluia. Versículo 4 e 5. A voz de Deus continua falando. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o lugar santo onde habita o Altíssimo. Olha aí, falando de rio de novo, de águas tranquilas. Versículo 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Coisa boa é você acordar de manhã e saber que desde o romper da manhã, Deus vem em seu auxílio. O Senhor está aqui, amém? O Senhor está aqui, é ter expectativa, olha, Deus está no meio de nós, Ele está aqui. O que nos faz vir à congregação é acreditar que Deus está no meio dos louvores do seu povo. Deus está no meio da congregação, Deus está também no templo que é o meu espírito. Ele tem presentes para nós. Essa semana eu falei na casa sacerdotal, que quando eu era pequeno, meu pai sempre trazia um chocolate surpresa para mim, da Nestlé, anos 90. E quando não tinha o chocolate surpresa, ele trazia uma outra coisa. Mas ficou famoso o chocolate surpresa, que eu falava, pai, tem surpresa? E eu já gritava, surpresa! Um belo dia ele começou a trazer gibi. Aí eu pensei, meu pai está incentivando a leitura. E aí eu comecei a ler, né, um gibi. No outro dia trouxe gibi de novo. Semana toda trazendo gibi. Falei, nossa, meu pai está comprando gibi todo dia. Eu falava surpresa, ele trazia um gibi. Depois eu descobri no carro dele um saco cheio de gibi que ele tinha ganhado. Só que em vez de me entregar tudo, me dava um por dia. Sabedoria para economizar na surpresa. Mas eu aprendi com essa história a ter uma expectativa num pai que tem surpresa para você. Amém? A gente não pode acordar de manhã, no romper da manhã, como diz o Salmo 46, versículo 5, e achar que a gente está entregue no mundo. Não. Nós temos um pai. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Ele vem em seu auxílio desde a manhã. É isso que Ezequiel profetizou. Olha, gente, essa cidade será chamada, o Senhor está aqui. Eu quero que você experimente a presença de Deus, meu irmão, num nível pessoal, mas que você também clame a Deus por uma experiência nacional, por uma experiência regional, para que em Uaíba possa se dizer, o Senhor está aqui, para que Rio de Janeiro possa dizer, o Senhor está aqui, para que o Brasil possa dizer, o Senhor está aqui. Eu não sei quanto a você, mas eu já não vejo nem mais jornal direito, que me dá tristeza. E dá muita tristeza. Mas eu quero que a gente clame hoje pela presença de Deus, além de nós, além do meu indivíduo, mas para que a gente possa ver na nossa nação sinais que mostram a presença manifesta de Deus. Eu sei que você aprendeu que Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente, né? Deus está em todos os lugares, mas eu não estou falando da onipresença de Deus, no sentido dele conhecer tudo, dele ver tudo, dele estar em todos os lugares. Eu estou falando da presença manifesta de Deus. João 14, 21, coloca para mim. Existe uma diferença da onipresença de Deus para a presença manifesta de Deus. Olha o que Jesus fala. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Outras Bíblias falam, me manifestarei a ele. Então, existe a presença de Deus em todos os lugares, mas existem momentos onde a presença é manifestada. Você percebe que Deus está naquele lugar. Há sinais visíveis, palpáveis, coisas acontecem. Então, Deus está em todo lugar. Não há nenhum lugar que Ele não possa preencher com a presença dEle. Mas o que nós clamamos, porque nós somos aqueles que amam os seus mandamentos e os obedecem, nesse lugar onde você que ama e obedece os mandamentos, clamar, invocá-lo, Ele vai manifestar a sua presença. Nós clamamos por uma presença manifesta de Deus sobre nossa vida, no nível individual, mas também no nível nacional. Precisamos valorizar que a presença manifesta de Deus atue no nosso meio. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. A gente conhece aqui em Terra Fértil, a gente sempre estuda sobre o tabernáculo, né? O tabernáculo era aquela construção, aquela tenda móvel, era uma tenda móvel que era armada no deserto, enquanto o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto. Deus fala assim, ó, farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. A palavra tabernáculo quer dizer habitação. É como se Deus estivesse falando, olha, eu tabernacularei no meio deles.
De quem foi a ideia do tabernáculo? Foi de Moisés? De quem foi a ideia? Foi de quem? Gente, vocês estão com vergonha? Foi quem, Rosângela? Foi de Deus, certo? A ideia do tabernáculo foi de Deus. E o templo que Davi fez a planta e Salomão construiu, foi ideia de quem? Foi ideia de quem? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que amava Deus. Um belo dia ele pensou, poxa, eu moro num palácio, eu vivo bem, eu tenho regalias, eu quero dar uma casa para Deus. A arca de Deus que ficava nesse tabernáculo aí, o tabernáculo era assim, ele andava conforme o povo andava no deserto. Olha isso. Tinha um trabalho, quando a nuvem parava, o povo tinha que armar as estacas, furar ali a areia do deserto, erguer o tabernáculo. Às vezes aquela nuvem, não sei, ficasse parada 3 meses, eles ficavam 3 meses parados ali. Mas pode ser que aquela nuvem se mexesse com 2 dias. Então, armava e desarmava em 2 dias e tinha que sair. Não tem um relato assim para dizer para você de quanto em quanto tempo que a nuvem se mexia. Mas eles tinham que estar de prontidão. O que o céu direcionasse, as vidas deles tinham que mudar. Olha que forte isso. O trabalho deles tinha que se mover conforme a nuvem se movesse. A família deles tinha que se mover conforme a nuvem se movesse. O ministério, o culto deles se movia conforme a nuvem se movesse. Quando eles chegam na terra, não tem mais necessidade, eles não estão peregrinando mais. E aí a arca do Senhor ficou guardada na casa de algumas pessoas, a gente tem várias histórias na Bíblia sobre isso. E um belo dia foi ideia de Davi, honrar o Senhor com o templo. E Deus permitiu. Falou, você vai fazer aí, o seu filho, você não, mas o seu filho vai construir. Querendo ou não, irmãos, essa pequena mudança de um tabernáculo que era móvel para um templo numa cidade, num lugar fixo, acabou ajudando a construir uma ideia na cabeça das pessoas de que para adorar a Deus elas tinham que ir a um lugar. E essa ideia passa pelas cabeças da gente até hoje. Que o lugar da presença de Deus é um lugar onde eu vou. Aqui é um lugar dedicado para a gente se encontrar e servir ao Senhor. Mas a ideia original de Deus, foi lá no deserto. Era o tabernáculo móvel. Deus estava ilustrando que ele habitaria no tabernáculo do seu espírito, recriado. E onde você fosse, Deus estaria aí com você. E ele está aqui porque nós nos encontramos aqui. Mas se a igreja do Deus vivo se encontrar na Praça de Vila do Céu, ali ele está. Amém? Você está entendendo? Ele habita no espírito humano recriado. Então a ideia original de Deus está no tabernáculo, que era móvel, que se movia com o povo. Aquela era a ideia de Deus. A palavra igreja, não quero me alongar nisso aqui, a palavra igreja significa comunidade, tem essa noção de comunidade dos chamados para fora, tem a noção de comunidade. Durante um tempo, algumas pessoas falavam assim, eu sou a igreja sou eu, e a gente já viu aqui que não é por aí, Se igreja pressupõe no seu significado comunidade, você não pode falar, eu sou comunidade. Você não é sozinho comunidade, você é parte da comunidade. Você é parte da igreja. É uma sutil distorção do que diz 1 Coríntios 3,16, que você é o templo do Espírito. Em nenhum momento diz que você é a igreja. Templo é diferente de igreja? Sim. Templo é o lugar onde o Espírito habita. Então você carrega no teu corpo a presença de Deus, mas você congrega com outros irmãos e constitui essa comunidade chamada igreja, quando nós estamos juntos. Sozinho você é parte. Quando você está junto, você é a igreja completa, reunida. Amém? E individualmente você é o templo. Você carrega e você zela pela santidade da presença de Deus. João 14, já estou terminando, versículo 1, 2 e 3. Vou começar a ler. Que o coração de vocês não se perturbe.
Amém? Você entrou nesse lugar, de repente seu coração estava assim, agitado. Águas agitadas, não conseguem ouvir a voz de Deus. Que o coração de vocês não se perturbe, Jesus falou. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Outra versão fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Ele está perguntando. Versículo 3. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vamos interpretar isso aqui. Na casa do meu pai há muitas moradias, há muitos aposentos, há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês, mas eu não vou deixar, não se perturbem, eu vou voltar para ficar com vocês. E onde eu estiver, o Senhor está aqui, né? Ele fala, olha, onde você estiver, eu vou estar também. Algumas Bíblias colocam aqueles subtítulos. Não sei como é que está o subtítulo de João 14 na sua Bíblia. Mas na minha Bíblia, antigamente, vinha escrito assim, Jesus promete voltar. Jesus promete um lugar no céu. E não é isso que o texto está falando. Né? João 14, ele não está falando de um lugar no céu. Eu sei que, de repente, a gente pensa, quando ele fala, vou preparar lugar, ele vai fazer uma casinha para mim, ali do lado de Paulo. Será que é isso que ele está falando? Versículo 6, desse mesmo capítulo de João 14. Olha lá. Respondeu Jesus, eu sou o caminho. Ele falou que ele ia preparar lugar. Aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está falando dessa comunhão com o Filho e com o Pai. E sobre você ir ao Pai através de Jesus. Ele não está falando no futuro. Olha, você vai para o céu, você irá ao Pai através de mim. Ele não usou o verbo no futuro, ele usou vem. Eu sou o caminho para que você... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Significa que no tempo presente, aquele que crê em Jesus Cristo, agora, vai ao Pai. Não está falando de céu. Não está falando depois que você morrer. Aí quem morre vai ver Deus. Aí vai ter intimidade com Deus. Aí vai estar pertinho de Deus. Ele está falando, olha, Jesus é o acesso a Deus. Não é a morte que é acesso a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Versículo 23, para deixar claro esse assunto. Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O Pai o amará, e nós, Jesus e o Pai, viremos a Ele, e faremos nele, aqui ele usa a mesma palavra de João 14, 1, morada. Então ele fala, eu vou preparar lugar. Na casa do meu pai há várias moradas. E aí a gente é induzido a pensar, ele está falando do céu. Mas ele não está falando do céu, porque a mesma palavra que ele usou, morada, ele diz aqui no 23, que é a morada de Deus no espírito humano. O espírito humano não estava pronto para receber a morada de Deus. Nós não vamos, ele é que veio, exatamente. O espírito humano não estava pronto para receber. E ele fala, olha, eu vou para a cruz. Lembra quando ele diz assim, o lugar para onde eu vou vocês não podem ir? A gente pensa que ele está falando do céu, né? É a cruz. E ele vai para a cruz. E ele abre um caminho para Deus. Deus e o homem estavam separados desde a queda de Adão. O Espírito de Deus, lembra que eu falei que tinha se afastado do homem, o homem estava vivendo morto, mas o homem foi reconectado à presença de Deus. E aí Jesus fala, olha, a partir de agora, através de mim, quando eu for e preparar lugar, eu virei, e eu estarei com vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem me ama vai guardar a minha palavra, e nós viremos a Ele, e faremos nele morada. Você estava achando que você ia ter intimidade com Deus só no céu? É agora. É agora. Fica de pé. Vamos desfrutar do acesso ao Pai. É agora. Você vai ao Pai. Através de Cristo. Através da obediência à palavra. Nós vamos orar primeiro
por um avivamento individual, pela presença de Deus valorizada em você como indivíduo. Mas depois nós vamos orar pela nossa nação. Fecha seus olhos. Eu quero que você deposite aos pés do teu Senhor todas as ansiedades, todas as suas feridas, todas as suas dores, tudo que você estava correndo atrás de respostas, sabe? As águas estavam turbulentas para você. Nessa noite nós quebramos o ciclo de ansiedade. Você estava muito agitado, você estava se ocupando com muita coisa, você estava esgotado, porque você estava disfarçando o problema da tua ferida, através de muitas ocupações e muitas distrações. Tua mente se encontra esgotada e Ele quer te levar para águas tranquilas. Nós quebramos o ciclo nessa noite, em nome de Jesus, da ansiedade, do estresse, do pânico. Nós permitimos que o nosso pastor nos leve a águas tranquilas. Como Israel recebeu o consolo, nós recebemos também, nessa noite, a certeza de que Ele está aqui, Yavé Chamá. Se você está andando no vale da sombra da morte, você não está conseguindo ouvir o Senhor e você precisa de ajuda em oração, levanta sua mão onde você está e alguém vai orar com você. Levanta sua mão. Você precisa de ajuda, você não está conseguindo sozinho. Vai, balança forte aí. Você precisa de que alguém ore com você. Amém? Vai até essa pessoa e ajuda essa pessoa. Ajuda essa pessoa a perceber a presença de Deus. Se você quer sentir, experimentar a presença de Deus, você não está conseguindo experimentar a presença de Deus, levanta a sua mão bem forte. Nós vamos orar por um renovo da presença de Deus sobre a sua vida. As águas estão agitadas, você não está conseguindo. Eu vou entender que se você não levantou a mão, você está cheio da presença. Você está experimentando a presença dele aqui. Mas se você quer mais de Deus, você precisa experimentar dele. Você vai ouvir a voz dele. Eu vejo uma mão levantada aqui, alguém. Ora com essa irmã aqui, ora com essa irmã ali. Amém, vai alguém até ela. Alguém cheio do Espírito Santo. Tem uma irmã aqui, amém? Tem outra aqui. Começa a ser cheio de uma nova experiência com o Espírito Santo. Nós quebramos o ciclo das dores, das feridas, da agitação. A tua alma está agitada, o seu coração está apertado. Você vai nessa noite ser cheio da presença de Deus novamente.